Segunda-feira eu vou começar uma dieta e fazer academia. Quem nunca falou essa frase ou ouviu de alguém bem próximo? O problema é se aventurar nessa rotina sem acompanhamento adequado. A falta de avaliação médica pode ocasionar lesões e até mal súbito. Por isso, a Sociedade Paulista de Medicina Desportiva lançou a campanha Janeiro Dourado. Para falar da importância do acompanhamento médico na prática esportiva, o Em Discussão recebe a cardiologista doutora Nicole Queiroz. Doutora Nicole é diretora da Clínica Nicole Queiroz, médica membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein e do Hospital São Luís. E a nutricionista Janaína Mazelli. Doutora Janaína atua na Clínica Nicole Queiroz, com especialização em oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. E é pós-graduada em nutrição funcional pela VP, Centro de Nutrição Funcional. Doutora Nicole, doutora Janaína, sejam muito bem-vindas à Rede Alesp. Obrigada. Muito obrigada. A gente, janeiro, acho que foi escolhido, me parece que foi aí escolhido como o Janeiro Dourado pelas promessas de início de ano. Como é que é no consultório de vocês essa procura nesse início do ano aí para que as pessoas consigam se ajustar a essas promessas? Todo mundo quer começar, né? E janeiro é igual segunda-feira. É o dia oficial, o mês oficial em que você pode começar e se reinventar e cumprir as promessas do fim do ano. Então, realmente, há pessoas procurando para começar a atividade física. Ainda bem que as pessoas estão bem informadas e cada vez mais procuram antes de iniciar a atividade física para saber se está tudo bem e qual esporte melhor pode escolher. Como é que é com relação à alimentação? Acho que janeiro é um período aí de bastante movimento no consultório, muitas promessas de ano novo, né, que levam as pessoas realmente a procurar esse novo estilo de vida. Tem o carnaval, né, logo em seguida, e aí já começa essa movimentação em busca de uma melhor qualidade de vida, composição corporal. Eu acho que no seu caso ainda tem a questão dos excessos do Natal e o Ano Novo ali, que as pessoas querem tirar o desconto. Com certeza, com certeza. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando vão iniciar uma atividade física sem supervisão médica? Começa já querendo sentir muita dor, fazendo tudo e no fim não faz nada. Ela se ocupa e não produz, né? Então já começa a fazer as atividades, se inscreve em todas as aulas da academia, vai com toda a sede ao pote e não tem um físico preparado ainda para suportar essa atividade física toda. E na alimentação, como é que é? Na alimentação a gente vê uma coisa muito parecida, tem aquela pessoa que nunca praticou nenhuma atividade física e que daí já quer iniciar uma atividade com alta intensidade, às vezes não prepara o organismo nutricionalmente falando, ou já abre mão de dietas um pouco mais restritivas, vai fazer atividade física em jejum, enfim, e não se prepara, né? Não tem esse cuidado aí com a alimentação mesmo. Doutoras, a gente sabe que muitas pessoas deixam para procurar o médico só quando estão doentes, efetivamente. Vocês acham que esse também pode ser um fator para que as pessoas demorem de relacionar essa importância da prevenção antes de ir para a academia? Tenho certeza. E quando alguém vai me ver e na conversa a gente fala sobre o meu interesse em esporte, eu fiz uma especialização em cardiologia do esporte, as pessoas não sabem nem o que eu faço, que é prevenir. Então eu não fico só tratando de pessoas doentes e que querem fazer esporte. A gente trabalha também na prevenção, né? Para evitar que as coisas aconteçam. E as pessoas só estão sabendo mais porque tem mais mídia divulgando sobre o que está acontecendo, sobre jovens morrendo em atividade física. E com relação à alimentação? A alimentação também segue um caminho muito parecido. Eu costumo falar que os efeitos, né, de uma má alimentação, ela não é tão imediato. Então, às vezes, a gente só vai procurar quando já tem, né, algum problema instalado. E aí, a gente sempre bate nessa tecla da prevenção. Vocês acreditam que o acesso à saúde pública também seja um fator? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem convênio, como nem todo mundo quer ir ao Sistema Único de Saúde. Esse acesso também é um inibidor aí para que tenha essa prevenção? Com certeza, não é nem que a pessoa não quer, não consegue nem a visita do clínico.
A gente tem aqui os postos de saúde mais próximos em que a gente sabe que tem clínico para os bairros, mas quem está mais afastado e que a segurança não existe, sabe que o médico não consegue ir lá, não consegue acessar. Então a pessoa tenta fazer o melhor que ela pode, não consegue chegar no médico, não é nem querer. No caso da nutrição, você acha que as redes sociais também acabam prejudicando de alguma maneira? As pessoas preferem pegar a dieta no Google do que ir no profissional? Existem os dois lados, né? Por um lado, com a divulgação, eu acho que ficou muito mais simples, muito mais fácil. Mas, por outro lado, a gente tem esse risco também de uma informação que chega para todo mundo sem um direcionamento. Então, sim, é necessário procurar um profissional para individualizar a conduta, né? Gente, eu fiz um levantamento nas redes sociais e coloquei lá a seguinte pergunta: você já fez atividade física sem um acompanhamento médico? Eu tive para mim foi muito surpreendente o resultado. 75%, foram quase 900 comentários e interações ali na pesquisa, 75% disseram que não. Nunca foram a um médico se consultar para ir fazer atividade física. Eu queria saber se essa é a realidade mesmo, se esse é o retrato da realidade e como é que essas pessoas chegam depois ao consultório, né? Você se recorde de cerca de 5 ou 10 anos atrás as pessoas estarem falando de medicina preventiva? Não. E a expectativa de vida, como é que era? Cresceu. Então, assim, antes a gente atuava no problema, agora estamos começando a trabalhar mais, antecipar para que não chegue lá. E isso reduz o impacto do custo do SUS muito, porque você ter um leito de UTI ocupado, um leito de enfermaria ocupado, usando medicações é muito mais caro. Então, a gente tem a ideia, a noção agora, desde a faculdade, os novos médicos se formando, que a medicina preventiva é o caminho. E no caso da alimentação, as pessoas metem os pés pelas mãos aí nesse processo? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Até por conta das mídias sociais mesmo, a pessoa às vezes acaba pegando um planejamento alimentar, alguma orientação, que é mais de uma maneira geral e não individualiza. E a gente tem uma certa consequência, né? De uma forma muito básica, a gente tem até queda de rendimento, quando a pessoa não está aí tão bem preparada nutricionalmente para praticar alguma atividade física. Doutora Nicole, o que pode acontecer no coração de uma pessoa que é sedentária? Então assim, quando eu falo de sedentário, eu não posso individualizar tão somente falar, no sedentário vai acontecer. Normalmente o sedentário está no sobrepeso, ele tem o risco de estar com a glicemia aumentada, o colesterol, a pressão. Então, de repente, eu pego um coração que está adaptado ou a não fazer atividade física e coloco ele trabalhando em alta performance. Se tiver uma plaquinha de colesterol nas coronárias ali já para entupir, para rasgar e juntar plaqueta, obliterando o fluxo de oxigênio, ali é a hora. Se eu tiver de base uma doença estrutural que era silente, não tinha sintoma, porque a pessoa não faz exercício, a pessoa não precisava daquele trabalho do coração, também pode acontecer. E problemas elétricos, né? Que a gente às vezes nasce com alterações, com arritmias, e a gente só vai descobrir quando teve a morte súbita. E no caso da alimentação, as pessoas, eu acredito que se adaptar também à dieta, às restrições, tem a sua dificuldade, né? E então, como é que faz isso? Da pessoa deixar o shopinho para ir para uma alimentação mais regradinha, né? Eu acho que tudo tem que começar de uma maneira muito devagar, tem que ser em passos, em metas. Não adianta a gente querer retirar e fazer restrições alimentares muito grandes e que isso não seja a longo prazo, né? A pessoa às vezes não consegue manter por muito tempo. Então, é mais interessante que a gente faça metas, que a gente crie mesmo um planejamento, uma estrutura de um plano nutricional para que aos poucos ela vá se aproximando cada vez mais de uma alimentação saudável. Doutora, e aquela história do pessoal que fala assim, minha amiga fez uma dieta, eu vou fazer igual. Qual que é a
possibilidade disso dar errado? Muita, bastante. É claro que um planejamento alimentar, para que ele dê certo, para que ele funcione, ele precisa ser individualizado. Ele precisa ser pensado na pessoa, na estrutura física, na composição corporal, na atividade física que ela pretende fazer, nas doenças que ela tem, né, associadas. Então, a gente sempre prioriza um planejamento individualizado, um plano nutricional, um tratamento médico com uma equipe multidisciplinar totalmente focado para aquela pessoa. Aí o resultado vem. Doutoras, qual que é a periodicidade mais adequada para que a gente comece um exercício? Nunca fiz exercício na vida, né? Um indivíduo que nunca fez exercício na vida, e qual que é a periodicidade saudável para ele, né? Para que ele não se sobrecarregue, né? Depende do que ele vai fazer. Então, se eu quero caminhar para efeito de proteção cardiovascular, a gente pede 150 minutos na semana. Então, são 5 vezes 30 minutos, pelo menos. Caminhadinha. Se você quer fazer musculação, então vai treinar um grupo muscular num dia e tem a pausa, que é a pausa que o pessoal escreve na internet, que é a pausa para crescer, mais ou menos por aí. Você faz a atividade física, dá o descanso para ele, para evitar lesão de repetição e de esforço. Depois você treina no dia seguinte. Então, tem que individualizar também o esporte. Cada ser é ser único. Não tem como a gente fazer uma regra de bolo que dê para todo mundo, entendeu? Sim. No caso da alimentação, doutora Janaína, a gente também pode pensar que a pessoa tem que ter esse ritmo, digamos assim, alimentar durante um certo período, ou ela pode dar umas escapadinhas ali. É claro que seguir um planejamento alimentar 100% todo o tempo é muito difícil. E aí a gente sempre, junto com um profissional, a gente vai criando estratégias para que esse planejamento consiga ser seguido a maior parte do tempo e que as exceções, elas sejam de fato exceções, não sejam, né, a regra. E quando, no caso das pessoas que resolvem frequentar a academia, agora eu sou atleta da academia, só que não deixam os hábitos ruins, achando que aquele exercício está compensando tudo. E aí, essa pessoa também qual que é a condição ali para essa pessoa, né? É condenável. Não tem resultado, né? Exato. Não tem resultado. Você fica no platô e depois você vai procurar o médico do esporte, o cardiologista habitual, falando que não cresce e que não perde peso e não sabe por quê. Só para o pessoal de casa entender, o platô é quando você estabiliza, né? E você aumenta seu rendimento, às vezes entra em overtraining e não tem resultado. Às vezes eu como fiz bariátrica, então eu sei, a gente passa muito por esse período do platô e a gente dá umas aceleradas no organismo, pelo menos eu acho que funcionava, pode ser que não seja muito adequado, né, mas tipo, sair um pouquinho da dieta para o organismo entender que ele precisa trabalhar diferente e aí ele voltava a eliminar, então... Eu tô vendo que a doutora não concordou comigo. Eu dei uma olhadinha. Eu acho que tem técnica, cada técnica de uma forma. E de fato, assim, o susto que o organismo leva, ele já tá levando no pré, que alguns cirurgiões hoje já começam no pré, a dieta líquida, ou no pós-imediato, que você deixa de jejum e depois começa com aqueles 20 ml de 30 em 30 minutos, ou 30 ml, depende da equipe cirúrgica. Então, o susto, assim, eu não posso garantir que vai funcionar. E também não é uma coisa de rotina, né? Não pode é ser, rotina, né? Não é rotina. O que a gente pede no pós-bariátrica, principalmente, atenção às calorias, porque você come às vezes um negocinho menor achando que tá tudo bem e não está. E passa pelo estômago do operado, passa fácil, engorda. Sim. Então tem que tomar muito cuidado em relação à técnica, alimentação e o exercício. Doutora Janaína, qual que é o prato adequado para o frequentador da academia? Vou começar segunda-feira, como eu falei na abertura. Vou começar segunda-feira, E aí, qual que é o prato adequado? Obviamente que o certo mesmo é falar com um profissional. Mas o que eu posso já começar a restringir ali da minha alimentação para ter um bom rendimento?
Eu acho que é aquele item básico que a gente sair dos produtos industrializados e caminhar para cada vez mais uma alimentação natural. Então, para aquela pessoa que quer começar a academia na segunda-feira, a orientação é: vai abandonando aos poucos os produtos industrializados, indo para uma alimentação mais natural, porque ela é completa em termos de nutrição, de micro, macronutrientes. Então, esse é o melhor caminho para depois seguir para uma estratégia mais individualizada. Sim, e é importante a gente falar também para as pessoas sobre os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que é aquele que você só coloca no micro-ondas e esquenta. Então, que eles, né, a quantidade de sódio, de gordura e de conservante para que aquele alimento se mantenha é uma bomba, né? Então, muita gente se vale desta alimentação e fala: não, mas eu tô comendo aqui uma comida saudável, não tá, não. É assim que a gente cria novos jovens hipertensos, né? Exato. Porque não tem a ideia que o conservante, o sódio, não é só o salzinho branco que tá habituado, tá? No conservante, inclusive. Né? E qual que é a periodicidade adequada para renovar a consulta do médico? Então, eu comecei, vamos imaginar um indivíduo que fez a coisa certinha. Foi ao médico, teve orientação, sabe qual que é o exercício bonitinho que ele tem que fazer, vai começar na segunda-feira com a dieta na mão, com os exercícios que ele tem que fazer. Qual a periodicidade que ele tem que voltar na nutricionista e que ele tem que voltar no cardiologista, por exemplo? No mínimo, cardiologista uma vez ao ano. Se você está aumentando a sua performance, se você está caminhando para a melhora do seu desempenho no exercício, pelo menos 2 vezes no ano. E no caso da nutrição? Na nutrição, a gente consegue fazer um acompanhamento um pouco mais de perto, principalmente quando o objetivo é perder peso, é mudar a composição corporal. Eu oriento aí cerca de 30 a 45 dias para a gente rever, ver se o estímulo do treino, se a dieta está adequada, e a gente vai cada vez mais espaçando. Quais são as especialidades que elas devem ser consultadas para que a pessoa comece de uma maneira saudável? A gente sabe que o cardiologista é essencial para ver como é que está a condição cardíaca aí da pessoa, nutricionista também para ter o resultado bacana, mas tem mais algum outro profissional que deve ser consultado ou já temos aí um perfil bacana? Tem um perfil bacana, mas é legal também convidar agora o nutrólogo a entrar nesse cenário, porque ele pode ajudar na avaliação das vitaminas, das deficiências reais, em conjunto com a nutrição, fazer a suplementação adequada. O médico que se sente confortável com o esporte, então pode ser o médico clínico, o médico do esporte, o cardiologista com expertise em medicina esportiva, todos eles são sempre muito bem-vindos, mas a gente está vendo agora um fenômeno migratório da nutrologia cada vez mais forte, nos ajudando nesse melhor resultado para o paciente, para o cliente que quer alta performance. Doutora, qual que é a diferença do nutricionista para o nutrólogo? O nutricionista é um profissional formado em nutrição e o nutrólogo é um médico que tem especialização em nutrologia. Então, o nutricionista é um nutricionista formado em nutrição, o nutrólogo é um médico com uma especialização em nutrologia. Ah, que bacana. Então, e é um profissional que a gente encontra fácil, por exemplo, nos convênios aí? Mais ou menos, depende do convênio. Tá começando, né, esse boom do nutrólogo, entrando inclusive apoiando na estética e no esporte. E agora, com mais força, com mais números de médicos, a gente consegue trazer eles para os cenários de doenças crônicas e outras opções. É recente essa vinda da nutrologia adentrar. Está crescendo ainda e é muito bem-vinda. Sim, claro. Me fala como que é a rotina da senhora no consultório. As pessoas que vão procurar, elas vão antes de ter algum problema, de começar a academia, é uma realidade? Ou depois que já começaram a sentir alguma coisa, como é que é a rotina aí? Olha, eu sou cardioclínica e cardiologia do esporte, eu comecei atendendo, na época era 70% que já vinha queria participar de uma atividade. Agora eu acho que 95% dos clientes, dos meus pacientes querem começar.
e 5%, 10% que sentiram alguma coisa. Eu acredito que a mídia está levando muita informação e esse acesso da necessidade da avaliação. E algumas academias que têm consciência do risco real, apesar de não ser obrigatório mais, o atestado médico, como uma lei que você leve para você poder participar. Tem muitas academias que têm o formulário onde você se responsabiliza pela sua saúde e vai, mas tem indicação ali, ó, orientamos a procurar um médico para antes de começar a sua prática esportiva. Então isso ajuda muito e é um movimento que está ganhando força. E como acontece com a nutrição? Na nutrição esportiva, a gente recebe paciente que vem já de um período, né, que já pratica alguma atividade física e que sentiu essa necessidade de melhorar a composição corporal, ou que às vezes entrou em algum platô de perda de peso, não está conseguindo manejar isso de maneira, né, sozinha. E aí a gente acaba recebendo esses pacientes que já praticam atividade física, mas que querem potencializar o ganho, melhorar rendimento. É mais comum. Qual que é a orientação para um adolescente que inicia na atividade física? É a mesma, tem especificidade do adolescente e, por exemplo, de uma pessoa de mais idade? É considerado, por exemplo, a orientação do crescimento? Como é que é? Então assim, habitualmente ele vem pra gente, o médico que atende o adulto, depois que o pediatra já acompanhou todo esse estirão dele. Então eu acompanho, às vezes, alguns jovens em conjunto com o pediatra, mas eu vejo mais essa transição, porque há muita a fidelidade do cliente com o pediatra, que é necessário, que conhece, que viu crescer, conhece o organismo. Então, atualmente, comigo, é depois que já terminou o estirão, que já é adulto, já vai começar. E aí nós temos uma faixa de idade que a gente fica mais esperto, são os 35 anos. Antes dos 35, eu me preocupo com doenças estruturais, miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito e implante anômalo de coronária. São as 3 principais que mais me chamam a atenção, que eu sei que põe em risco a pessoa. Depois dos 35 anos, a gente já começa a se preocupar com doença arterial coronariana, os infartos. Esse é o corte que a gente põe para chamar mais atenção e evitar se antecipar, examinar em busca desses sinais para evitar a morte súbita. O que são essas patologias, doutora? Então, essas 3, a miocardiopatia hipertrófica é responsável por 20% das causas de morte súbita cardíacas. É uma alteração no coração, onde há um crescimento exacerbado em uma parede do coração, fechando o fluxo adequado. Então, é um coração que está mais predisposto a ter arritmia e bombear inadvertidamente o sangue para lugares onde não deveria, em momentos que não deveriam. Ele fecha a via de saída principal, da onde o coração bombeia o sangue, o fluxo para todo, oxigenado para todo o corpo. Então, quando ele fecha, é morte súbita, não dá tempo. E numa pessoa que tem um ritmo de atividade, isso também pode acontecer? A hipertrófica, não, a hipertrófica ela é genética, ela é uma mutação genética. O coração de atleta tem adaptações, mas até hoje, esse presente minuto, não tem nenhum artigo publicado, nenhum estudo que comprove que o coração de atleta tem alterações patológicas. São adaptações. A gente já consegue ver que um tempo de treinamento, uma carga de exercício depois de um período, o coração se adapta, mas ele não tem alterações patológicas. A senhora falou que depois dos 35 pode acontecer do infarto. É o risco, a gente vê a faixa de risco para infarto, mas se continuar nesse ritmo que o pessoal tá aí de vida sedentária, obesidade e má alimentação, certamente esse corte vai diminuir. Vem antes, né? Sim. Eu até me lembro de um caso de um conhecido que pratica corrida há muito tempo. E por isso que eu perguntei sobre se quem faz atividade tem problemas ainda. E aí uma pessoa da equipe que ele pratica foi para a corrida de Nova York e lá ela infartou. E aí eles ficaram perplexos porque a pessoa tinha um ritmo muito forte de treinamento. Era uma mulher, ela tinha um ritmo muito forte de treinamento. E aí ela infartou no meio da corrida, foi socorrida muito rapidamente
Depois ela veio para o Brasil e terminou o tratamento dela no Brasil, conseguiu se salvar, foi bacana, mas assim, foi um grande susto. Então, né? Existem algumas coisas que podem acontecer. Idade, predisposição, uma placa não diagnosticada, porque exame a gente consegue excluir grandes coisas, mas eu não posso prometer que você está sem risco nenhum, que não tem nada, é quase impossível essa promessa, né? A gente tenta se antecipar. Mas pode ter sido desidratação, pode ter sido frio excessivo. Então, várias coisas podem desencadear o infarto, né? Então, juntando a predisposição, uma plaquinha que já tinha ali e mais as condições em que ela estava submetida, isso pode acontecer. Doutora, a gente vai dar uma pausa agora, vai dar um intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta com o nosso Em Discussão especial falando dos exercícios das pessoas que precisam ir procurar um médico para começar a se exercitar e procurar nutricionista também, né? E aí no bloco anterior a gente estava falando sobre as consequências cardíacas e também de nutrição para quem não vai procurar um médico aí antes de começar os exercícios. Estou aqui com a doutora Nicole, com a doutora Janaína, que estão nos explicando aqui, estão dando essa aula aqui pra gente, né? Doutora Janaína, a senhora trouxe alguns alimentos para nos mostrar que seriam o que é adequado para o pré e para o pós-treino. Como é que é isso daí? Exatamente. Então, no pré-treino, a gente orienta de maneira geral que os alimentos tenham uma carga glicêmica alta. Isso significa que a energia para a atividade física vai ser liberada para que aquele indivíduo consiga praticar a atividade física com um nível bom de energia. Então, por exemplo, a gente tem aqui a banana, que é uma fruta que tem essa característica de disponibilizar energia de uma maneira aí média alta. Assim, a gente consegue garantir que essa pessoa tenha energia durante a atividade física. Trouxe aqui uma combinação de um pão com uma geleia de frutas ou às vezes até um mel para fazer também essa combinação. E o clássico, que é a batata doce, né? Pré-treino, também com esse objetivo de ter energia para conseguir praticar essa atividade física. Pode aí, às vezes, junto com a banana, colocar um pouquinho de aveia. Mas o objetivo... Mas, e aí esses alimentos, eles não são só eles, né? Tem outros alimentos que... O arroz, feijão, por exemplo, você come normalmente, depois você come esses alimentos, é isso? Sim, tudo vai depender do tempo da alimentação até o início da atividade física. Se a pessoa come 4, 5 horas antes da atividade física, a alimentação vai precisar ser um pouco mais completa para conseguir garantir a energia até a atividade física até o final. Mas se vai ali 1 hora, meia hora antes, aí a gente já entra com esses alimentos aí um pouco mais energéticos. Eu perguntei isso, doutora, porque aqui a gente tem a nossa produtora Flávia Varão, que começou a academia esses dias, começou a intensificar a academia dela esses dias, e ela tá para cima e para baixo com um potinho de batata doce. Aí eu olhei e falei, Flavinha, você só comeu isso? Eu comi isso e eu comi um lanche de atum. Eu falei, não, você tem que comer isso antes da academia, mas você não pode deixar de comer a comida, né? Com certeza, com certeza. A alimentação, né, o prato brasileiro, ele tem que fazer parte ali da rotina de quem pratica atividade física e de quem não pratica, inclusive. Exatamente, até porque, senão, quando ela for comer, ela vai querer comer muito mais do que ela precisa, né? Com certeza, exatamente. É um brinde, né, o pré-treino. Quem gosta de comer é um brinde. Além de te dar um super gás, te libera para dar uma mastigadinha a mais. Então, eu brinco que sempre... É o brinde, é o bônus de quem faz atividade física. Eu, particularmente, não deixo a banana. É o que eu mais gosto pro pré-treino, é a banana. E se eu, por acaso, por algum motivo não como a banana, eu me sinto mal. Literalmente mal. Né? Então, eu acho realmente é eficaz, de fato. Sim, com certeza. E pós-treino? Pós-treino, daí a gente já muda um pouco a característica dessa alimentação. Como teve aí um desgaste de fibra muscular e a gente quer, né,
compensar esse desgaste e começar esse trabalho de hipertrofia, a gente precisa associar um carboidrato junto com alguma proteína. E aí aqui eu trouxe, né, para exemplificar, então, de novo, um pão, às vezes com um lanche com ovos, um ovo mexido. Entra também, inclusive, uma alimentação, eu sempre falo, que se tem a disponibilidade de sair do treino e já ir para uma alimentação, né, uma janta, por exemplo, completa, melhor. Mas às vezes não tem essa disponibilidade, então acaba indo para os lanches mesmo. Então, às vezes um pão. Aqui, doutora, como faz esse ovo? Pode ser feito com água, pode ser feito frito? Como que pode ser feito esse ovo para que ele seja adequado? Preferencialmente ele cozido com água, ou às vezes pode ser um omelete, ele mexido com manteiga, com azeite. A fritura a gente sempre pede para, né, o ovo frito para ser pode a ser de última repente opção. um ovo pochê, que é feito na água, né? Sim, com certeza. O ovo frito a gente pede para deixar aí como última opção. Às vezes um lanche com, aqui eu trouxe um patê de enlatado, mas representando mesmo a parte da proteína, das proteínas animais, pode ser uma carne moída, um frango desfiado, um lanche um pouco mais completo. E aqui um iogurte, que pode ser aqueles iogurtes com a característica mais proteica, né, acrescidos de proteína, que pode bater com uma fruta, para ter aí a porção proteica e a porção do carboidrato. Excelente. Então, quer dizer, a gente já tem ali... a senhora falou, voltando um pouquinho, a senhora falou que o comer, jantar, depois tudo bem. Então, eu posso fazer um arroz com feijãozinho ali? Tá com legal? certeza, com certeza. Olha que bom, gente. Que maravilha. Eu queria saber, a suplementação é adequada? Por exemplo, eu já ouvi na academia que eu frequento instrutores falando assim, não, você não precisa de suplemento. Mas e aí? É de fato adequada ou não? Depende do que você faz e o quanto você faz. Se foi para andar na esteira 20 minutos, não precisa. Depende do que você faz, porque a suplementação nada mais é uma forma de que te ajudar a evitar a lesão muscular e fazer hipertrofia, que é o ganho da massa magra, ganhar a musculatura, deixar ela mais bonita, mas é torneada. Então, não adianta você fazer uma atividade de baixo gasto calórico, de baixo trabalho com a musculatura e querer suplementar, porque ela vai se transformar no seu corpo em caloria e em peso, em depósito de gordura. Então tem que ser bem pensado. E não, com relação à nutrição, ela é adequada para melhorar ali a alimentação da pessoa, se é uma alimentação mais simples, digamos assim? A suplementação ela tem que entrar quando o indivíduo não consegue alcançar pela alimentação, e aí a gente precisa lançar a mão de algum suplemento para conseguir atingir, por exemplo, a necessidade de proteína daquele indivíduo que pratica atividade física. Mas se ele consegue com a alimentação, não tem necessidade da gente incluir nenhuma suplementação. E aí, quais seriam esses suplementos no que pode? O que seria whey e mais o quê? BCA, glutamina, creatina, gelzinho de carbo, malto, tem uma gama de opções, né? E a gente procura sempre individualizar conforme o gasto calórico, gasto energético do esporte, para evitar lesão e sensações em que a pessoa tem hipoglicemia, para não cair a performance. Então isso a gente individualiza bem. Doutora, esses suplementos, eles podem, se tomados em excesso, podem afetar a condição cardíaca do paciente ou não? Primeira coisa que eu penso é sobrecarga renal. Então, a primeira coisa que me incomoda, o excesso de não orientado. Depois, aí a máquina fica toda sobrecarregada. Tudo que você faz é aumentar a gordura corporal, aumentar o peso, você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão. Então, vira uma bola de neve, né? Te leva para a condição de sobrepeso se você não tiver bastante critério. Pacientes com cardiopatia não podem fazer exercício de maneira nenhuma? Cardiopatia é um nome muito amplo. Cardiopatia é doença do coração. E a gente já sabe que o exercício físico está entrando, inclusive, como adjuvante na reabilitação, cada vez mais. Então, o indivíduo infarta, saiu do período de repouso, ele tem a opção de fazer uma fisioterapia, uma reabilitação cardíaca bem raiz, ou ir junto com o profissional da reabilitação e o educador físico tentar
com o exercício físico, recuperar a performance. Então, falar que o cardiopata não faz exercício nenhum, não existe nem sempre nem nunca. A gente sempre consegue adaptar uma rotina de exercício na vida de quem tem vontade. A gente sabe que todas as academias, a academia séria tem um profissional lá de educação física. Mas e aí, quando esse aluno resolve que ele vai procurar o exercício no YouTube, no digital influencer, como é que faz? Quer dizer, ele não tem um profissional ali por trás dele, ele só está vendo a tela e está repetindo os exercícios. Qual que é o risco dessa pessoa, né? Todos, né? Eu tenho risco de articulação, tenho risco de musculatura, eu tenho risco de resposta cardiovascular ao exercício. Então, é a mesma coisa de você pegar a dieta da tua amiga e querer fazer igual. É uma tentativa, pode dar certo? Tomara que dê. Mas eu não ia me expor a minha vida a uma tentativa. Com relação à alimentação, doutora Janaína, a gente percebe que tem muita coisa, esses digitais influencers colocam muitas cápsula disso, dieta intermitente, regime intermitente, dieta low carb. Como que isso pode afetar um paciente e quanto isso é prejudicial também para o seu trabalho? Quando a gente pensa em uma estratégia nutricional um pouco mais avançada, que seria, por exemplo, um jejum intermitente, a gente tem que preparar esse organismo antes, né, para conseguir receber esse período de jejum, para que não tenha, né, nenhum malefício. E aí, quando a gente não tem essa orientação individualizada, a pessoa passa, às vezes, de um sedentário que inicia atividade física para já um jejum, e aí, com certeza, vai ter risco. E as cápsulas e os suplementos que não são individualizados, a pessoa não sabe se tem necessidade de tomar, se o organismo está preparado para receber aquela suplementação. E aí a gente tem que conscientizar as pessoas de que não é por esse caminho, não é porque tem alguém mostrando que deu certo para um, que necessariamente vai dar certo para todo mundo. Explica para as pessoas, por favor, doutora, o que é o regime intermitente e quem pode fazer? O jejum intermitente, ele é uma estratégia de emagrecimento e já tem vários estudos mostrando que há benefícios, mas quando é bem direcionado. Então, existem vários protocolos, pode ser 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, 16 horas de jejum, enfim, tem vários protocolos, mas a pessoa ela precisa estar preparada para passar por esse protocolo de jejum. Então, precisa ter uma alimentação boa, a base, né, a estrutura alimentar precisa estar boa, precisa entender o que comer para entrar nesse jejum e o que comer quando termina esse jejum, né, essa janela alimentar. E aí a gente tem risco de uma pessoa que não está preparada, que às vezes pode ter hipoglicemia, enfim, tem vários riscos para quem não faz esse acompanhamento de uma maneira individualizada. E fora que o rendimento esportivo cai, o rendimento intelectual cai, se a pessoa também não está bem preparada para passar por esse jejum. Então, adolescente nem pensar, né? Toma cuidado, né, gente? Diabetes é uma doença totalmente silenciosa, que você só faz o diagnóstico se você procura por ela. Então, de repente, você tá ali, tá com diabético, tá em estado de hiperglicemia, faz uma dieta divertida e o resultado dele é um coma diabético. É complicado isso, você fazer uma coisa sem conhecer o seu corpo. Atleta é um mundo à parte. Quem mexe com o atleta sabe do que eu tô falando. Ele sabe se ganhou 1 quilo, ele sabe se tá gripado, mesmo antes de virar febre, ele sabe o que muda nele. Então, quem faz atividade física tem um organismo, um mundo à parte. Tem que tomar algumas precauções. Eu tenho paciente que virou sensível de pirona depois que começou a atividade física. De tão diferente, o organismo se adaptou. Respostas. Cada corpo tem uma resposta. E no caso daqueles atletas de altíssima performance, por exemplo, no caso da mulher que já não menstruam mais, que tem a condição corporal é diferente, como é que eles? Como são eles? A condição cardíaca também tem um diferencial aí para esses pacientes? Tem, porque quando a gente entra na menopausa, a gente perde a proteção cardiovascular dos hormônios femininos que conferem à mulher, pelo menos isso, né, meninas? A gente tem a proteção enquanto a gente menstrua, enquanto tem o ciclo menstrual. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde esse efeito bem com outras consequências. Então, perde turgor de pele, cabelo, conformação da gordura corporal, que fica mais na barriguinha, no culote. O metabolismo é mais lento, a resposta ao exercício demora.
Então, é uma paciente que a gente tem que ver mais de perto e adequar o treino e a alimentação, porque a tendência dela a derreter líquido e ganhar peso é grande. E aí, se essa paciente resolve que ela vai ser mãe, e aí vocês... É todo um trabalho diferente para ela voltar... A mulher que menstrua, que vai ser mãe... A atleta que tem uma alta performance. E quer ser mãe. E ela quer ser mãe. Às vezes, quando a gente está em alta performance, a gente cai muito o conteúdo, a parte de gordura, né, Jana? E aí acaba tendo dificuldade de engravidar. Quanto menos gordura, de uma forma patológica, de uma forma excessiva, fica com dificuldade de você reassumir o seu eixo hipotalâmico cerebral e ter a ovulação e conseguir engravidar. Mas, se ela engravidou, a gente adequa o exercício sim, principalmente fortalecendo a pelve para que ela consiga ter o parto normal. Então, gravidez não é doença, a gente tem adaptações e nunca retira a profissional, a atleta de linha, a gente nunca descontinua o exercício, a gente adapta da fase da maturação da placenta e riscos de perder o bebê e fortalecimento de pelve, sempre. Sim. Se a gente for comparar um paciente que é um atleta de final de semana, é o cara que vai lá e vai jogar o futebol dele no final de semana, mas ele toma uma cervejinha bastante considerável, tem aquela gordura na barriga e tal, e não come bem, e comparado com essa pessoa que resolveu ir para academia. Era um sedentário e começou a ir para academia. Quem preocupa mais vocês? Os dois? São dois aventureiros. O atleta de final de semana, o corpo entende como... É uma atividade recreacional. O teu corpo entende como agressão, uma resposta aguda que você tem que ter. Uma coisa que você não está esperando, apesar de você estar psicologicamente aguardando por esse evento, o teu corpo não está esperando. Então, os dois são aventureiros, os dois não estão com responsabilidade na atividade física. Isso é recreacional, os dois, não é atividade. Em termos alimentares... É exatamente isso que a doutora Nicole falou. A gente tem esses dois olhares, né, os dois pesos aí para esses dois tipos de atletas. Tem o que passa a semana inteira sedentário e aí o final de semana quer praticar aí algum esporte, não tem aquele preparo que a gente conversou, é sedentário, tem uma alta porcentagem de gordura corporal, e tem, por outro lado, aquele que quer do nada começar a praticar atividade física e também não se prepara. Então, os dois aí têm um sério risco. Um risco iminente, né, Sim. de ter uma complicação aí. Voltando a falar sobre a pesquisa que eu fiz lá nas redes sociais, eu vou trazer aqui alguns relatos das pessoas para a gente comentar aqui, que eu acho que é muito interessante essa análise que as pessoas fazem sobre essa questão, né? Então, a Andressa fala aqui, ó, eu iniciei sem acompanhamento médico, mas passava mal com frequência na academia. Procurei um cardiologista, fiz exames e nada errado foi constatado. Entretanto, um ano depois eu continuava passando mal e quase todos os dias após os exercícios. E aí? Não encontrou o exercício adequado, me parece ali. Né? Assim, a investigação foi completa? Antes da gente falar que eu não encontrei nada, minha pergunta é, a investigação foi completa? Foi só cardiológica ou foi também pesquisa metabólica? Você foi conferir a parte hormonal da pessoa. Então, se eu pesquisei todas as causas, não só as cardiológicas, e aí eu não encontrei, eu vou voltar meu olhar para esse treino. E saber se a parte da Jana está sendo feita de antes e depois, né? Porque existem muitas pessoas que não se adaptam ao jejum intermitente com exercício. É uma corrente de profissionais que defende, que tem resultado, acelera o emagrecimento, mas tem organismos que não estão preparados. O meu não está. Já aviso logo, o meu não está. Eu tenho que comer minha bananinha antes do exercício. E tá tudo bem. Não é o protocolo A, B ou C que vai salvar e vai fazer emagrecer. Isso não existe fórmula mágica. É claro que são coisas muito boas, mas o que se adapta para você não se adapta para mim. Doutora, quais são os exames básicos que poderiam ser pedidos aí para uma paciente? Depende. Então, eu tenho que individualizar a idade do paciente. Então, ali, ele não tem fator de risco, eu certamente preciso de uma boa avaliação
participação. História, exame físico completo, aferição de pressão, pulso, eletrocardiograma. Aí a gente entra em condições especiais. Existem pessoas que a gente pede um teste ergométrico em atletas de alta performance, atletas profissionais, risco cardiovascular aumentado, maior que 35 anos, com a vontade de ter um rendimento maior. Um ecocardiograma, quando eu escuto alguma coisa diferente, quando tem história de doença congênita na família. Aí nesses dois a gente já vai individualizar para poder usar. A gente não usa como triagem, por exemplo, um eco para todo mundo. A gente individualiza a idade, a história e exame físico. Doutora Janaína, no seu caso, o que vocês consideram para formar o cardápio da pessoa? A gente considera a idade, o sexo, qual é a atividade física que vai ser feita, qual que vai ser a duração, a intensidade. A gente leva em consideração, inclusive, o trabalho da pessoa, se a rotina é estressante, como que está o nível de estresse, o sono, qual que é o objetivo, se o objetivo é ganho de massa muscular, se o objetivo é perder gordura corporal, e a gente vai adaptando conforme a necessidade. Os exames, junto com a equipe, a gente senta, conversa, avalia qual que é a patologia que a pessoa tem, se existe alguma deficiência nutricional ou não, que vai ser resolvida com alimentação, se vai precisar suplementar. Então, são vários pontos que a gente vai levando em consideração para conseguir formular um bom cardápio que dê um resultado. É excelente. A Débora Lima fala o seguinte: fiz exames médicos e faço até hoje acompanhamento com endocrinologista, cardiologista, nutricionista para perda de peso. Então, a gente percebe que as pessoas, quem está focado num objetivo, precisa desta pequena fórmula, né? Gente, tem que parar de romantizar a obesidade, tá? Primeiro ponto. 50% dos brasileiros estão em sobrepeso e quase 20% estão em estado de obesidade. Obesidade é o fator de risco para as doenças que mais matam nesse país, como pressão alta e derrame cerebral, AVC. É risco para câncer de intestino, de mama, ele é risco para o diabetes, ele é risco para o colesterol, que se transforma em síndrome metabólica. Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença e que ela precisa, sim, ser cuidada e olhada por todos os profissionais. Nós trabalhamos juntos, a gente tem essa rotina de discutir e individualizar cada paciente. E eu acho que é o mais ideal, é a avaliação multidisciplinar, porque os dois vertentes, que conhecem o paciente, conversando sobre o paciente, conseguem um resultado melhor. Sim, perfeito. Eu fiz um programa há um tempo atrás falando sobre alimentação para controle do câncer. Uma das questões que a doutora Graziella colocou aqui para a gente foi isso, que o câncer, que a obesidade pode ocasionar 13 tipos de câncer. Sim. Então, assim, são várias questões que você tem que analisar aí com relação à obesidade. Eu até perguntei para ela se existe o gordinho saudável, que isso é uma questão que as pessoas colocam muito, mas eu sou gordinha, eu sou saudável. Não. Mas e aí? Aí ela falou, mas esse é um gordinho saudável hoje, daqui a 10 anos, qual que é a curva desse paciente, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para que a gente... Esse negócio de gordinho saudável existe. Eu posso falar com propriedade porque eu sou ex-obesa, eu sou bariátrica, operada, e eu entendo que eu sou doente. Eu tenho obesidade. Até o fim da minha vida eu tenho que me cuidar. Então, gordinho saudável, você tá errado. Começou falhando em não observar que você está doente. Então, estou gordinho, eu já tenho um fator de risco, eu já tenho uma doença, gente. Parou. Tem que parar de falar. Não é questão de pré-julgamento, preconceito, que é mais eu sou a pessoa que mais posso falar de preconceito e obeso, e mulher ainda chefe. Tá aí, uma pessoa que pode falar de preconceito. Então, assim, para de romantizar. Não existe gordinho saudável. Você tá agora bem, eu não sei daqui 5 minutos. Bom, eu como fiz bariátrica também, então eu posso dizer que assim, às vezes as pessoas colocam muito isso de que vocês foram pelo caminho fácil da cirurgia. E não é, a gente sabe que não é fácil. Então, para que a gente chegue a uma mesa de cirurgia e depois saia da mesa de cirurgia, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu não havia falado para a doutora, né, para ninguém. Quando eu tinha 7 dias de operada, eu espirrei. Foi a pior sensação da minha vida, porque parecia que eu tinha estourado tudo por dentro. E aí, eu dei um grito tão grande que a minha mãe saiu correndo, falou assim, o que foi? O que aconteceu?
Eu falei, eu espirrei. Imagine, isso foi, com 7 dias, uma das primeiras dificuldades que eu tive no pós-cirúrgico. E teve muitas outras coisas. Quero te contar, no 15 dias, meu médico liberou uma massinha bem levinha. Eu entalei, eu fiquei 24 horas em jejum. Cheguei no hospital para desentalar, com endoscopia, hipoglicêmica e desidratada. Não é o caminho mais fácil. Embora a cirurgia bariátrica a gente tem que dar a César o que é de César, ela é uma indicação do tratamento de obesidade, sim. Ela é muito boa quando muito bem indicado. Não é o caminho mais fácil. Ser gordo não é fácil. Quem é gordo, quem me ouve, sabe como é difícil. Roupa é difícil de entrar, a saúde, a gente vive gripado, vive com dor articular. E tem uma outra questão, o cérebro se sabota. Muito. Quando eu estava no meu pré-operatório, a doutora falou assim, olha, eu tive um caso, a nutricionista falou, e depois a psicóloga também. Eu tive um caso de um paciente aqui que tomou leite condensado na dieta pastosa. Eu falei, mas não foi nenhuma iguaria, gente, meu Deus. É o que a gente estava falando de passar no estômago. E aí, assim, a abstinência de mastigar é uma coisa absurda, E assim, a gente, só pra gente contextualizar, a gente não saiu do foco, é a mesma questão. Porque são pessoas que entraram numa dificuldade também de fazer exercício, de não se adaptar ao exercício, porque não adianta eu colocar a pessoa para fazer um exercício de altíssima performance se ela não consegue fazer o básico. Não tem corpo, você não tem articulação, não suporta, não tem capacidade cardiopulmonar. Se você tem... e essa questão da romantização da obesidade tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui desde o princípio, porque é o que leva as pessoas a irem ou não para a academia. E as pessoas às vezes vão para a academia para um desfile de corpos e de moda, e na verdade não é esse o objetivo, é saúde. Exatamente, e quem tem sobrepeso, quem é obeso sabe muito bem que o pilar do seu tratamento é a academia. Falar que a gente gosta, gente, eu fiz cardiologia do esporte, mas eu falo, eu não gosto de academia, mas eu tenho que fazer, eu vou. Eu posso dizer por mim de novo, que eu falo pro meu instrutor, ele fala assim, esse exercício eu não gosto. Aí ele falou, mas qual que você gosta? Ele fala, mas qual que você gosta? Nenhum, mas esse aqui eu não gosto, mais do que o outro. A gente não gosta, falar que gosta não é verdade, a maioria das pessoas vão por necessidade. E aí, outro depoimento aqui. A Jaqueline fala assim, eu faço exercícios na academia de segunda a sexta, mas além da avaliação na academia, mas faço só a avaliação da academia mesmo. Eu passei no clínico para fazer exames e check-up e a nutricionista para que possa estar mais tranquila e saber das minhas limitações. Então, eu acho que esse é um perfil que me parece interessante, mas eu tenho uma certa preocupação nisso, dela fazer o dia do lixo. A gente até comentou isso com a doutora Graziela no outro programa, que às vezes o dia do lixo estoura a carga calórica aí da pessoa e aí põe tudo a perder uma semana inteira. Sim, eu acho que essa ideia de dia do lixo, ela é bem perigosa, primeiro porque eu falo que comida não é lixo, né? A gente tem que ter essa consciência de que se a gente come de uma maneira equilibrada, não é um dia fora daquele planejamento que vai colocar tudo a perder. Mas quando a gente pensa em dia do lixo, a pessoa passa o dia inteiro comendo fora daquele planejamento. E aí vai extrapolar a necessidade calórica de todos os nutrientes. E aí, às vezes, coloca, sim, o resultado a perder. Então, por isso que eu sempre falo, na hora que a gente monta o planejamento alimentar, que tem que ser feito junto com o paciente, a gente estipula quais dias na semana vai ter uma certa liberdade, qual refeição que a gente pode ter uma certa liberdade, para que não precise fazer tudo num dia só, que não chegue, né, na necessidade desse dia do lixo. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, deliciosa conversa, e eu gostaria que a doutora Nicole me falasse qual que é o paciente adequado para que tenha um perfil saudável de fato. O que tem vontade. O paciente que tem vontade de ter uma vida, pode ter certeza que vai encontrar em mim, nos meus colegas médicos que trabalham com o esporte, um aliado. Doutora Janaína, eu queria saber da senhora
qual que é o ideal alimentar para essas pessoas? Café, almoço, janta. Qual que é o ideal alimentar? De quantidade? De quantidade e de qualidade também, né? A qualidade a gente tem que pensar em todas as refeições. Então, quanto mais qualidade em todas as refeições, mais ganho a gente tem em termos de saúde e de performance. Agora, as quantidades são muito individuais. Tem pessoas que conseguem atingir as necessidades com café da manhã, almoço e janta, e tudo bem. Tem pessoas que às vezes fazem uma atividade um pouco mais intensa, que vai precisar de algum lanche intermediário para conseguir atingir a necessidade que precisa. Então, acaba sendo muito individual. Aquela velha máxima do prato coloridão é o ideal? Com certeza, com certeza. Eu sempre brinco, se não sabe o que fazer, colore o prato e tá tudo certo. Gente, muito obrigada pela entrevista de vocês, pela conversa, pelo bate-papo com vocês. Muito obrigada pelo tempo que vocês nos doaram aqui. E eu gostaria que a gente conversasse em outra ocasião sobre esse assunto que é tão interessante, que ajuda tanto a vida das pessoas e a saúde das pessoas. Às vezes a gente tem uma dica tão pequena que faz tanta diferença lá na frente para as pessoas e que a gente pode fazer, né? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. O Em Discussão fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação através das nossas redes sociais, do canal 7 da NET e também das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência e até lá. E até as redes sociais.